área, efetivamente. Agora, a licitação que foi feita, ela permitia, primeiro, que se usasse o estaleiro, que a Petrobras tinha um arrendamento por 10 anos, que uma empresa que tivesse essa capacidade de gerenciamento, de inovação em projeto, pudesse se habilitar e ganhar. E ela se habilitou e ganhou. Cumpriu todas as exigências legais e contratuais previstas. Um último questionamento com relação às doações da Engevix a partidos políticos. No caso, objeto da denúncia é doações para o Partido dos Trabalhadores. Como eram discutidas essas doações da pessoa jurídica Engevix? Normalmente eu recebia do Gerson ou do Antunes uma relação de pessoas, dizia, precisamos fazer esses pagamentos de doação de campanha porque nós combinamos isto. Não tenho outra informação. O senhor Antunes mencionou há pouco que havia reuniões em que os 3 sócios, o senhor, ele e o Almada, definiam prioridades, eram expostos motivos para certas doações. O senhor reconhece a existência dessas reuniões? Informais, não existiam reuniões formais nesse sentido. Informais, havia troca de informação. Olha, o Gerson pedia, preciso fazer esses daqui, o Antunes pedia, preciso fazer isso aqui. Eu nunca pedi nenhuma doação. O senhor alguma vez foi mencionado nessa reunião, ou o senhor mesmo pessoalmente participou de reuniões com o João Vacari Neto? Nunca participei, não o conheço. Foi em alguma dessas oportunidades mencionados acerca de pedidos de João Vacari Neto vinculados a obras da Petrobras? Não, eu nunca tive essa vinculação, nunca soube dessa vinculação. Houve uma doação de cerca de 4 milhões de reais, que, segundo revelado por Milton Pascovitch, teria se dado como uma retribuição em parte, ao valor dessa contratação das sondas pela Ecovix. O senhor teve conhecimento disso à época? Não, desconheço. E quem estabeleceu que essa doação deveria ser feita, desses cerca de 4 milhões de reais? Dr. Gerson, Dr. Antunes. Eu não sei qual doação foi feita por qual, que doações foram feitas. Doações ao diretório do partido. Sim, isso era usual. O número que eu tenho, que em 2014 as doações atingiram 10 milhões de reais, em 2010 atingiram 14 milhões de reais. O número global é o que eu tenho, eu não sei distinguir o que é de quem. Essas foram doações oficiais aos vários partidos políticos, através ou do Diretório Nacional, ou através de comitês de campanha. São absolutamente transparentes, constam da nossa contabilidade, constam do site do TSE. O senhor alguma vez determinou que fossem feitas doações ao Partido dos Trabalhadores? Eu autorizei, através de pedidos, que fossem feitos ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores ou ao Diretório Nacional do PMDB, não tenho, foram vários partidos e várias doações. Pergunto só em relação ao Partido dos Trabalhadores, porque é objeto dessa denúncia. Perfeito. Mas esses pedidos partiram de quem? Se existiam os partidos do Gerson ou do Antunes, eu os processava. Podia vir um e-mail dizendo, autorizo o pagamento de tanto ao Diretório Nacional do PT, me davam a conta do PT, eu solicitava para o pessoal da tesouraria proceder ao pagamento. Certo, satisfeito, excelente, obrigado. Você de acusação tem perguntas? Os defensores têm perguntas? Boa tarde, senhor Cristiano Koch. Boa tarde. Da defesa de Zé Dirceu e de Zé Eduardo. Lhe fazer algumas perguntas. O senhor mencionou em respostas às perguntas do meritíssimo juízo que seria natural o insucesso em consultorias que buscavam abrir portas e prospectar novos negócios. O senhor pode explicar um pouco mais sobre isso? Como é que funciona esse tipo de consultoria? Pois não. A atividade toda de comercialização de serviços no exterior é uma atividade extremamente complexa, porque o Brasil, primeiro, tem pouca tradição de exportação de serviços, é pouco conhecida nessa área. Então, há necessidade de você ter um contato com pessoas que estejam em poder de decisão, descobrir as oportunidades, ver as propostas técnicas, propostas comerciais e colocar no país. Então, o nível de mortalidade de insucessos no exterior é superior a 90%, razão pela qual nós passamos a restringir muito a atividade de comercialização no exterior. Nós diminuímos muito a nossa participação no exterior por ser muito caro e com riscos elevados de perda. Mas a contratação de pessoas capazes de ir ao exterior ou pessoas que estão no local
para procurar levantar oportunidades é uma atividade usual e de risco para a empresa. É nesse contexto que foi contratado, então, o serviço da JD Consultoria? É nesse contexto que foi contratado. O fato tínhamos esperança de resultado, mas não tínhamos nenhuma certeza. Certo, e o fato de não ter havido uma realização de negócio posterior à consultoria faz com que a empresa considere a consultoria não prestada? De forma alguma. A consultoria, então, foi prestada? Foi prestada. O senhor mencionou também, em resposta a perguntas do juízo, sobre a vantagem de estar vinculado ao nome de Zé Dirceu no Peru. Eu queria que o senhor esclarecesse também um pouquinho isso. O Zé Dirceu foi um ministro extremamente importante no governo, foi uma pessoa com um relacionamento com partidos similares ao PT muito grande na América Latina. Ele tem relacionamentos na Nicarágua, tem relacionamentos em Caracas, e tinha relacionamento no Peru, particularmente com o partido APRA, e ele tinha contatos excelentes lá, e ele apresentou pessoas extremamente importantes para meus sócios. Então, ter a JD na folha de pagamento representava algum ganho para a Engevix? Podia vir a representar. Muito obrigado. Outros defensores? Eu tenho. O senhor mencionou que havia contratos relativos a consórcios e contratos que não eram de consórcio. O senhor pode detalhar melhor isso em relação à sua atuação em cada situação? Nos contratos relativos a consórcios, eu não tinha nenhuma atuação. Por que não tinha? Eu queria que o senhor explicasse isso. Eu não tinha porque os consórcios tinham uma gestão autônoma. Eles tinham sua própria tesouraria, sua própria contabilidade, sua própria aprovação de pagamentos, até seu próprio jurídico era feito no âmbito do consórcio. No âmbito de contratos gerais da empresa, que envolviam a administração central que eu representava, os contratos passavam, eles vinham definidos das respectivas áreas, ou da área do Antunes, ou da área do Gerson, ou seja, ou da área de energia, ou da área de indústrias, vinham definidos, passavam por uma avaliação jurídica, se os termos dos contratos estavam corretos, se as empresas que seriam contratadas atendiam àquela definição de escopo previsto, e aí o contrato era formalizado. A formalização dos contratos exigia sempre 2 assinaturas. Uma das assinaturas era sempre a assinatura da área que estava gerindo o contrato, e a outra assinatura podia ser a minha assinatura algumas vezes. Não necessariamente era. Cronologicamente, o que vinha? Qual era a ordem dessas coisas? Primeiro, era definida a contratação. Definida por quem? Definida pelo Gerson ou pela equipe do Gerson. Definida a contratação, escolhida a empresa que seria contratada, essa contratação era submetida ao jurídico. O jurídico dando ok, o contrato ia para a assinatura primeiro do Gerson e depois minha. Quando eram os dois. Podia ser, às vezes, podia ser um terceiro, podia ser um procurador que tivesse assinado e não o Gerson, podia ser o procurador que tivesse assinado e não eu, isso flutuava. Muito bem. Mas é certo que quando vinha para o senhor já havia aprovação da área? Já havia aprovação da área e já havia aprovação do jurídico. Pois bem. Salvo engano da minha parte, o senhor José Adolfo disse que fazia algumas reuniões com o senhor. Eu queria saber se isto existia e o que era tratado nessas reuniões. Raras, eventuais, e tratados não eram reuniões formais, eram reuniões informais, e era tratado normalmente se havia pagamentos em atraso que deviam ser feitos, se havia contratos que o Gerson tinha pedido para ser celebrado, que precisariam ser celebrados, precisaria agilizar esses contratos. O senhor se recorda que em alguma dessas reuniões se tratou a respeito do escopo dos contratos? Não sei dizer, Antônio, não me lembro. Pois bem. Foi referida aqui uma entrevista que o senhor deu à Folha de São Paulo. Que eu queria saber o seguinte, no dia da entrevista, o senhor Gerson estava preso? Estava.
E eu estava extremamente preocupado com a situação dele e a situação da empresa, e fiz vamos dizer, um desabafo, dizendo, puxa, coisa injusta que a empresa está passando. O senhor também referiu várias vezes que o senhor teria visto um depoimento do senhor Gerson. Perfeito. Em que situação isto ocorreu? O Gerson, quando prestou depoimento em juízo na outra ação penal, na anterior a esta, eu assisti pela internet o vídeo completo da entrevista dele, depoimento dele. E nesse depoimento ele mencionou explicitamente o assunto de lobby, o assunto de que todas as empresas pagavam, o assunto que existia em todos os contratos da Petrobras um pedágio, e quem estivesse lá era obrigado a arcar com o custo. Isso foi o depoimento dele. Então, eu vou lhe fazer uma afirmação, o senhor disse se eu estou certo ou errado. Então, se pode concluir, pelo que o senhor está informando agora, que a sua entrevista para o jornal foi calcada nessas informações que o senhor tinha a respeito desse vídeo que o senhor viu na internet. Perfeitamente, foi calcado nisso, exatamente. Eu queria que o senhor dissesse um pouquinho mais o que o senhor fez. O senhor alega que tinha desconhecimento a respeito de pagamentos que não fossem regulares. Em algum momento o senhor tomou conhecimento de que isso havia na empresa que o senhor presidia. Eu queria saber qual foi a sua conduta. Nós imediatamente realizamos um levantamento de todos os contratos, de todos os pagamentos, razão pela qual provavelmente aquele pagamento do Paulo Roberto Costa estava na minha mesa. Esse levantamento foi feito em todos os contratos. Quando surgiu o depoimento do Gerson, pondo os contratos do Pascovitch também sob atenção, nós também fizemos um levantamento completo de todos os contratos firmados com a JAMP na ocasião. E com base, e havíamos implantado e reforçamos muito, era um código de conduta de todos os funcionários e de todos os fornecedores, e que tinha sido já aprovado no âmbito do Conselho de Administração, e nós promovemos um treinamento de todas as pessoas para, através de um canal de ouvidoria, pudessem denunciar todo e qualquer desvio de conduta que pudesse existir no âmbito da empresa. Suspendemos todo e qualquer pagamento a qualquer contrato que tivesse sob suspeita. Então foram as atitudes que nós procuramos tomar. Muito bom. Excelência, vamos permitir ler 2 trechos da denúncia que eu queria que o acusado pudesse comentá-los. As folhas 23 da denúncia, o Ministério Público afirma o seguinte: a participação falta uma palavra aqui, de Koch e José Antunes, altos executivos da Engevix, decorre não só do poder de decisão que eles possuem na empresa, mas do fato de que, não obstante o papel de destaque desempenhado por Almada nos negócios escusos com a Petrobras, aí vem, as decisões eram tomadas entre os 3 de pleno e comum acordo. O senhor concorda com isto? Não, as decisões eram tomadas no âmbito de cada área específica de atuação, de forma individual por cada um dos 3 executivos. Continuando, diz a denúncia, Almada, Koch e José Antunes ativamente participaram das decisões estratégicas da empresa de que eram sócios e, uníssonos, com plena consciência do esquema criminoso, optaram conjuntamente por direcionar a Engevix ao modelo de negócio criminoso nos certames e contratos públicos bilionários da Petrobras. Nego completamente essa versão. Nós nunca discutimos entre nós 3 qualquer um desses temas desta forma. Quando discutimos estratégias da empresa, eram estratégias de participação em licitações, estratégias de participação em negócios. Jamais foi discutido participação desta forma. E reitero que nunca a empresa retirou um centavo sequer de contratos do setor público ou da Petrobras em benefício próprio. Sempre entregou as obras dentro dos preços contratados, e que isso levou, inclusive, em alguns casos, a prejuízos que estão ainda buscando reparação. As folhas ainda 23.
De acordo com o que dito por Almada em juízo, Koch era responsável pela parte contábil e de caixa da Engevix, de forma que estava em sua esfera de conhecimento a existência dos pagamentos de propinas efetuados pela empreiteira. A primeira parte está correta, eu era responsável pela parte de contábil e financeira da empresa, não estava na minha esfera de conhecimento o pagamento de propinas, e eu não tinha conhecimento de pagamento de propinas. Na sequência, vem dizendo a respeito da matéria da Folha de São Paulo, isso o senhor já esclareceu suficientemente. E ao final deste parágrafo diz a denúncia: considerando que o artifício em relação à JAMP foi basicamente o mesmo, reforça-se que Koch também tinha conhecimento acerca da falsidade destes contratos com a Petrobras. Não fosse isso, Koch assina contratos ideologicamente falsos relativos à prestação de serviço, como se verá no tópico específico da lavagem de dinheiro. Eu não considero que nenhum dos contratos que tenham sido firmados tenha sido contrato falso. Eles foram contratos que foram feitos para a execução de serviço e, basicamente, não concordo com as afirmativas da denúncia. O senhor tem conhecimento que em alguma licitação de que a sua empresa tenha participado, houve irregularidade praticada por ela ou por outro concorrente? Todas as licitações que nós participamos no âmbito da Petrobras, que é o objeto foram licitações em que nós vencemos o certame dentro do menor preço e dentro de preços do orçamento da Petrobras. A Petrobras não contrata se estiver acima do orçamento dela. Devo fazer aqui uma observação que é importante. O modelo de contratação da Petrobras é um modelo muito ruim. Ela contrata empreendimentos muito grandes sem que tenha projetos detalhados de engenharia. Isso conduz à impossibilidade de fazer orçamentos detalhados, produz a impossibilidade das empresas que estão orçando conseguirem orçar com a necessária acurácia e acaba resultando em inúmeras necessidades de aditivos contratuais, porque como o escopo inicial não é bem definido, a empresa que vence essa licitação muitas vezes se vê às voltas com a impossibilidade de realizar aquele serviço naquele preço, porque o serviço que se coloca para ela realizar é muito maior do que o serviço que ela havia imaginado no momento do certame. Isso é, infelizmente, a regra de contratação da Petrobras nesse período todo. Ela trabalha com o que eles chamam de FEED, que chama-se Front-End Engineering Design, projeto inicial, projeto conceitual do empreendimento, e com base em projetos conceituais nós tivemos erros grosseiros, como por exemplo na refinaria Abreu Lima. Não é na área que nós participamos numa área de edificações, e devo dizer que apenas nessa área de edificações a Petrobras orçou um serviço chamado de subterrâneos, que era toda a rede de integração de utilidades, em 5% do valor do contrato, e o serviço custou 40% do valor do contrato, porque não existia projeto quando ela contratou, então não há possibilidade de orçar uma obra sem projeto. A crítica que se faz à refinaria Abreu Lima é que o orçamento dela era algo como 5 bilhões de dólares, ela custou 60 bilhões de dólares, uma coisa assim. Agora era impossível orçar em 5, 50 ou 60, o número que fosse, sem que existisse um projeto. E a Petrobras, infelizmente, dilapidou recursos contratando obras sem necessária acurácia de engenharia. Sr. Cristiano, voltando à questão dos contratos, faltou uma pergunta que me parece bastante relevante. Ficou bem explicado que havia contratos muito grandes com a Petrobras, que é o assunto do processo, e que a partir dessa contratação principal havia outras muitas. Quantas eram por contrato? O senhor faz ideia? Em contratos grandes, eram mais de 100 subcontratos dentro de contratos grandes. Em contratos, mas havia contratos de natureza, assim, de fornecimento de mão de obra para determinado empreendimento, que eram contratos não tinha subcontratação. Então podia ter até 100. Eu creio que esses contratos de cacimbas tiveram mais de 100 subcontratos, fornecedores e terceiros que estavam participando.
Tá, e dentre esses contratos, existia um volume razoável de contratos que fossem valores muito expressivos? Havia contratos de valores expressivos, sim. Havia contratos de fornecimentos de equipamentos, contratos de fornecimento de montagem de tubulações, contratos de fornecimento de válvulas, contratos de fornecimento de sistemas elétricos. De que valores? Valores superiores a 70, 80, 100 milhões de reais, com certa facilidade. Então, em razão disso, se pode concluir, veja se o senhor concorda com isto, que contratos que fossem destinados ao senhor para uma segunda assinatura, já aprovados pela área do senhor Gerson, mesmo que fosse de milhões, isso não chamaria uma... Não haveria um questionamento. E, em geral, quando existiam contratações de superiores a 70, 80 milhões, era feito o Gerson apresentava os vários concorrentes, o porquê daquela contratação, aquela era a melhor contratação, e muitas vezes, inclusive, nós chamávamos o presidente da empresa fornecedora para garantir que ele viesse a contratar aquele valor, naqueles preços, ia cumprir os prazos de preço. A gente queria ter um pouco do olho no olho. O senhor revelou aqui que nenhum centavo de dinheiro público foi ganho pela empresa que não fosse regular e que seja do seu conhecimento. Perfeito. É isso. Eu queria saber se os contratos deram lucro ou prejuízo. Eu já revelei aqui a soma dos contratos firmados entre Engevix e Petrobras, e consórcios e Petrobras, com a participação da Engevix. Nos últimos 10 anos, pegando 2004 a 2014, teve um total de 5 bilhões de contratos aproximadamente, e um resultado negativo de perto de 360 milhões de reais. Como a empresa lidou com isto? Ela contraiu empréstimos bancários para poder atender. É muito difícil a rescisão de um contrato com a Petrobras por prejuízo. A gente tenta convencer a Petrobras que o prejuízo é causado por ela, mas a rescisão é muito, muito complicada, porque há fianças bancárias a contratos, então a gente é obrigado, muitas vezes, a ir até o fim. Nós nos endividamos em algo como 350, 360 milhões de reais, e que hoje temos um endividamento ainda de 140 milhões de reais, depois de ter vendido ativos para pagar este prejuízo. Estou satisfeito, obrigado. As indagações finais aqui do juízo. O senhor mencionou essa extorsão, que a empresa teria sido vítima. Todas as informações que o senhor tem a esse respeito vieram do Gerson? Sim, vieram da observação dos fatos. Da observação dos fatos. O fato de estar se pagando, o fato de ser obrigado a pagar, e a observação que o Gerson deu que... De que forma que a Engevix era obrigada a pagar? A informação. Houve algum ato concreto de alguma dessas pessoas ameaçando a Engevix? Não, nunca. Isso é a informação que o Gerson me deu, nunca teve nenhum tipo de ato, e todos os depoimentos prestados... Por que pagava, então, por 6, 7 anos esses valores, essas pessoas, sem nenhum ato concreto? A impressão que eu tenho, mas é a impressão, não posso confirmar para o senhor, é que, como todos pagavam, quem não pagasse seria excluído da Petrobras. Mas é a impressão, é a impressão. E a Engevix pagou esses valores por anos, milhões, por causa da impressão? Sim, e porque todos pagavam. Todos os nossos concorrentes pagavam. Então, se amanhã algum agente público solicitar em Engevix novos pagamentos, se houver impressão, vai ser pago? Excelência, as coisas mudaram. O senhor declara que existe uma situação injusta em relação a Engevix? Sim, eu declaro. O senhor acha que foi correto, então, esses pagamentos? Não, eu acho que a Engevix pagou porque era necessário pagar. Não fui eu que participei, eu sei que acho que pagou porque era necessário pagar. Eu acho que, como todas as empresas pagaram, não fomos nós que fomos oferecer pagamento. O pagamento veio pedido de fora. O senhor entende que extorsão significa alguém ser obrigado a fazer um pagamento? Entendo, acho que o termo foi mal usado por mim. Eu não tenho formação jurídica para saber a diferença entre extorsão, coação ou qualquer coisa desse tipo. Então, o senhor não tem conhecimento de nenhuma coação que a Engevix tenha sofrido? Não tenho conhecimento, não. O que eu tenho de conhecimento nesse fato é que esse processo revelou que todas as empresas que participaram de trabalhos na Petrobras pagaram. Portanto, era uma prática da Petrobras de cobrar. E o senhor acha que as empresas têm alguma culpa nisso? Sinceramente, eu acho que não.
Eu acho que não havia condições de não fazer na ocasião. Hoje eu não faria. Hoje eu não faria. E por que o senhor acha que não tinha condições de não pagar na ocasião? É muito difícil o senhor contratar um órgão com o poder e a força que tem a Petrobras, o maior contratante brasileiro, e que tem um poder de... Os contratos que a Petrobras celebra com as empresas são contratos leoninos, em que as condições são muito difíceis de serem atendidas. Se você aplicar o contrato, você pode quebrar a empresa. Então, a expectativa é que os contratos fossem administrados com justiça. Só isso que a gente queria. Tá bom. O senhor não conhece nenhum ato concreto dessas pessoas ameaçando a Engevix, é isso? Não conheço. Tá bom. Eu declaro encerrado aqui o depoimento do senhor Cristiano Koch.